Olá, querido. Nós estamos em Tiatira, a quarta cidade citada no texto de Apocalipse. E você é muito bem-vindo para fazer essa jornada conosco. Tiatira era uma importante cidade na região, sendo a capital da sua província. Ela estava localizada a 80 quilômetros de distância de Esmirna e no meio do caminho para Pérgamo. Aqui existia um importante centro comercial e a principal atividade era a produção de bronze. Os artífices de bronze dessa região eram muito conhecidos, famosíssimos aqui a partir dessa cidade. E é exatamente por essa razão que Jesus Cristo faz uma afirmação emblemática no início dessa carta. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Por que Jesus usou essa expressão? Porque aqui a cidade de Tiatira era conhecida pela qualidade dos seus artífices de bronze. Aqui estavam os melhores produtores de produtos de bronze de toda essa região na Ásia Menor. Só que o problema é que esses artífices faziam parte de uma associação comercial e cada associação comercial estava devotada a uma divindade específica, ou seja, o comércio estava intimamente atrelado ao paganismo greco-romano. E a igreja, que possuía muitos membros que eram artífices de bronze, tinham os seus membros como participantes dessas associações comerciais pagãs. Ou seja, existia uma intimidade muito grande entre a prática da fé cristã e a associação com o paganismo daquela época. E isso é tão importante e tão sério que é a primeira coisa que Jesus Cristo destaca nessa carta, chamando a atenção da igreja e repreendendo os seus membros por causa desse pecado. Não há como separar a vida que se vive dentro da igreja e a vida que se vive no mundo. Não existe essa dubiedade, não existe esse dualismo na visão de Jesus Cristo. Aquilo que o povo de Deus é dentro da igreja deve ser fora da igreja e vice-versa. O cristão não foi chamado para viver uma vida dupla, para viver uma vida de máscara, de interpretação. A vida cristã não é um teatro. E é exatamente assim que Jesus Cristo começa a sua epístola, falando à igreja de Tiatira. Eu tenho os olhos como chama de fogo, os meus pés como bronze polido. Essa é uma menção direta à prática comercial que se realizava aqui na cidade de Tiatira, porque muitos dos seus membros estavam envolvidos nesse comércio e para fazer parte dessa associação comercial era necessário estar diretamente associado a uma entidade pagã, a adoração aos deuses que eram cultuados aqui nesse lugar, deuses que vinham de origem grega e romana. Não tem como nós fazermos essa distinção, essa separação entre o crente, o cristão, que nós somos lá fora no mundo e o que nós somos aqui dentro da igreja. É isso que Jesus Cristo está chamando a atenção. É essa queixa, a repreensão que Jesus Cristo tem contra os crentes da igreja de Tiatira. Muitas pessoas na igreja desejam mostrar uma capa de espiritualidade, uma imagem de santidade, mas lá fora
no mundo estão envolvidos com roubo, estão envolvidos com mentira, estão envolvidos com falcatrua, são uma coisa dentro da igreja e outra fora da igreja. Esse era o grande problema dos crentes aqui na cidade de Tiatira e continua sendo, infelizmente, o mesmo problema com o qual nós temos que conviver e combater em nossos dias, em pleno século XXI. Portanto, a queixa de Jesus Cristo há 2000 anos atrás continua sendo a mesma acusação e a mesma queixa de Jesus Cristo em pleno século XXI. Obra, amor, fé e serviço. Essas são características citadas por Jesus Cristo ao elogiar essa igreja, ao elogiar os irmãos que faziam parte dessa igreja. Obra, esses irmãos estavam envolvidos no trabalho dentro da igreja. Fé, esses irmãos acreditavam em Jesus Cristo, eles estavam operando essas obras dentro da igreja não por outra razão, mas por um motivo sincero, genuíno, a sua fé em Jesus Cristo. Amor, eles amavam uns aos outros. A afeição fraternal que esses irmãos da igreja de Tiatira tinham uns pelos outros era genuína, era sincera. E serviço, eles conseguiam condensar tudo isso de maneira que a igreja era uma igreja viva, era uma igreja que estava operando. Porém, ao mesmo tempo que eles tinham amor, obra, fé e serviço, eles também tinham uma outra vida dedicada a amor ao mundo, fé nas divindades pagãs, porque ao passo que eles faziam parte dessas associações comerciais, especialmente exercendo a função de artífices de bronze, eles estavam servindo a outros deuses. E veja, a orientação bíblica, a instrução de Jesus Cristo é que não há como servir a dois senhores. Ou você ama um e despreza o outro, ou você se devota a um e aborrece o outro. Não há como servir a Deus e ao dinheiro. Não há como servir a Deus e às riquezas. Não existe aos olhos de Deus a possibilidade sensata, coerente, de dizer que ama a Deus, ao mesmo tempo que está servindo ao mundo e aos seus próprios interesses. Você não pode usar a sua profissão, o seu exercício profissional. Você não pode estar envolvido em um emprego que nega princípios da palavra de Deus. Você pode usar qualquer argumento que quiser, você pode ter as melhores desculpas, você pode ter a melhor lógica para apresentar. Ainda assim, nada disso valerá aos olhos de Deus diante do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo aos irmãos da igreja de Tiatira. De que adianta vocês estarem na igreja fazendo tudo isso se fora da igreja? Olha a vida que vocês têm, olha o que vocês estão fazendo. Mas ainda há uma outra queixa que Jesus Cristo apresenta contra os irmãos da igreja aqui na cidade de Tiatira. Outra queixa de Jesus Cristo é citada ainda nessa carta com relação a Jezabel. Essa não é a Jezabel do Antigo Testamento, aquela esposa do rei Acabe, mas, mais uma vez, é um ponto de referência. Assim como Jesus Cristo fez também na igreja de Pérgamo, citando Balaão e citando os nicolaítas, discípulos do diácono Nicolau, mencionado em Atos capítulo 6. Pois bem, qual era o problema dessa Jezabel do Antigo Testamento? Ela exercia liderança sobre o seu esposo, que era o rei Acabe, e dessa maneira influenciava os profetas, os sacerdotes e o povo de Deus como um todo a ter práticas não bíblicas, a cultuar outras divindades, a trazer para dentro do povo de Deus práticas e costumes oriundos de outras nações, de outros povos, de outras culturas, que não tinham nenhuma relação com a vontade de Deus.
A mesma coisa estava acontecendo aqui, dentro da igreja de Tiatira. Parece que o pastor estava permitindo que essa mulher exercesse a primazia, que essa Jezabel exercesse liderança e influência sobre o povo de Deus. E dessa maneira, a igreja de Tiatira também havia sido contaminada por essa prática da liderança feminina, que influenciava o povo de Deus a adotar uma forma de pensar, de falar e de agir que não tem relação com a palavra de Deus. Nós precisamos lembrar que a cidade de Tiatira, nos seus primórdios, havia sido habitada e fortemente influenciada pelos hititas. Os hititas eram um povo que davam a primazia à liderança feminina, adoravam divindades mulheres. Eles colocavam mulheres em posição de destaque no âmbito religioso. Haviam sacerdotisas hititas. Então, essa prática comum no mundo de Tiatira havia sido trazida e adotada pela igreja aqui nessa cidade. Mais uma vez, a igreja foi influenciada pela prática do mundo, pelos costumes do mundo, pela forma de pensar daquele século, pela maneira de agir e se comportar naquela cidade. Veja, essa é uma grande queixa que Jesus Cristo traz contra a sua igreja. E me parece que é exatamente por isso que em todas as vezes que Jesus Cristo manda escrever uma carta às igrejas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo sempre começa se dirigindo não ao povo, não aos professores daquela comunidade, daquela congregação de fé, mas sempre ao anjo da igreja, ao pastor que foi constituído diante daquele rebanho para cuidar das ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. O pastor, o anjo da igreja, é aquele que recebe do Senhor a autoridade para exercer a liderança, para ensinar o povo de Deus e para conduzir espiritualmente o rebanho, que mais uma vez pertence ao Senhor Jesus Cristo. Era um grande problema na igreja de Tiatira abrir espaço para a liderança feminina, para que as mulheres exercessem influência sobre a comunidade. E lembre-se, essa foi uma queixa muito grande, muito forte, feita pelo próprio Jesus Cristo. Por isso que ele diz: eu vou castigar essa mulher, eu vou prostrá-la de cama, seus filhos também, e vou fazer com que essa igreja fique em pedaços, como cerâmicas quebradas. É essa a ilustração que Jesus Cristo utiliza. Curiosamente, é isso que nós mais encontramos aqui nos restos da cidade de Tiatira. O que sobrou é isso que você está vendo. E nós andamos aqui pisando em cacos de cerâmica, assim como o Senhor Jesus Cristo disse. Ele finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escute o que Jesus Cristo está dizendo antes que seja tarde.